Então, mais uma vez, muito bom dia. Esta primeira apresentação não é uma apresentação científica, eu não sei como é lhe chamar, talvez uma apresentação administrativa, política, organizacional. Representa exatamente uma proposta que foi pedida pelo Ministério da Saúde no sentido de uma comissão que foi nomeada pela Direção-Geral de Saúde elaborar uma estratégia nacional de saúde da visão. Antes de mais, temos que pensar no que significa a palavra estratégia e de facto não há uma definição absoluta para a palavra estratégia. Eu entendo que estratégia é um conjunto de atitudes, de comportamentos que, realizados de forma estruturada e organizada, possam conduzir ao sucesso numa qualquer área. A palavra estratégia foi, digamos, foi inventada, por assim dizer, para os militares. Portanto, quando se fala de estratégia, pensamos sempre em atos militares. Mais recentemente, aplica-se a muitas áreas da sociedade, mas resulta sempre nisto, um conjunto de comportamentos capazes, de forma orientada, estruturada, organizada, possam levar, de facto, a uma conduta de sucesso. E, portanto, quando iniciamos uma estratégia, a primeira coisa que temos que fazer é perceber em que terreno nos vamos movimentar, perceber quais são as virtudes e os constrangimentos dos nossos adversários ou dos nossos problemas, saber quais são as nossas virtudes também e os nossos defeitos, para podermos, desta maneira, refletir, ponderar, elaborar estratégias ou comportamentos que possam, de facto, globalmente ser considerados uma estratégia. Vamos, então, passar, de facto, a começar o que foi, portanto, a nossa estratégia. Como vos dizia inicialmente, o primeiro aspecto importante é, de facto, saber qual é o terreno em que nos vamos movimentar. E, portanto, o que nós fomos fazer, antes de mais, foi criar um enquadramento que será daqui para a frente sempre constituído por aquilo que nós chamamos os princípios orientadores da estratégia. Desde logo, princípios de ordem legal, e aqui entramos com a lei fundamental, portanto, que é a Constituição da República, e a lei de base da saúde, que é aquela que mais nos interessa do ponto de vista prático para elaborar uma estratégia de saúde visual. Também com um orientador filosófico, constituído pelo Plano Nacional de Saúde e a sua extensão 2020, que é, como sabem, da responsabilidade da Direção-Geral de Saúde e auditado pela Organização Mundial de Saúde. Também princípios políticos sustentados no programa do Governo Constitucional que nos pediu a estratégia e também em princípios orientados por modelos organizacionais, que é a Rede Nacional de Referenciação Hospitalar de Consulta de Especialidade. E, portanto, este é o terreno onde nós nos vamos movimentar. Depois fomos definir uma metodologia para elaborar esta estratégia e esta metodologia passa, como vos disse, por conhecerem os defeitos do sistema e as virtudes do sistema. E, portanto, desde logo, definir o que são as prioridades em saúde visual, caracterizar a rede atual e analisá-la, naturalmente, desta forma, proceder ao diagnóstico das deficiências que existem em termos de saúde visual no Serviço Nacional de Saúde e, assim, propor grandes linhas programáticas de que depois irei falar mais à frente. E estes são, como veem aqui, os pilares do nosso edifício. Depois, portanto, nas linhas programáticas, nós iniciamos... Propomos duas grandes plataformas. Uma primeira plataforma, que vos falei há bocado muito sucintamente, que é a plataforma de cuidados primários para a saúde visual, e uma segunda linha programática, que é a melhoria da articulação entre os cuidados de saúde primários e a rede hospitalar de referenciação. Depois, criamos também um modelo de governação para toda esta estratégia, para todas estas propostas que abordamos, que fizemos. E, naturalmente, é preciso também criar um sistema de informação integrado, que muitas vezes é uma grande dificuldade que temos em conjugar toda esta informação e todos os projetos, porque os sistemas informáticos muitas vezes são incompatíveis e, portanto, não temos sempre a informação em tempo real, como seria desejável para que tudo funcione corretamente. Portanto, falando aqui dos princípios orientadores, não vos vou amassar com estas leis todas, vou apenas falar-vos muito sucintamente do que é o Plano Nacional de Saúde e do seu modelo conceptual, que tem 4 eixos estratégicos, e são estes que nos importam, essencialmente, na elaboração de uma estratégia. O acesso e a equidade aos cuidados de saúde visual, a qualidade desses cuidados, a definição de políticas saudáveis e, digamos, a preocupação com os cuidados de cidadania.
tendo como base o programa do 21º Governo Constitucional, que pede o reforço das capacidades de cuidados primários de saúde através do apoio complementar em áreas, nomeadamente como a oftalmologia, e a ampliação e a melhoria da cobertura do SNS nas áreas da saúde da visão, e, portanto, propõe também programas de educação para a saúde e a literacia, o que nós fazemos depois do nosso modelo de governação, e propõe também a melhoria dos sistemas de informação entre os vários cuidados de saúde, que é o que nós propomos justamente na criação de uma rede funcional de informação. Fomos então construir os nossos pilares, portanto, como viram, o primeiro pilar era de diagnosticar ou perceber quais são as prioridades em oftalmologia e, portanto, nós aqui dividimos isto em três grandes grupos. O primeiro grupo, que é aquele que são as causas mais frequentes de baixa de visão na nossa população, que são os erros refrativos e a presbiopia e as cataratas. Aqueles que constituem causas de cegueira irreversível, e aqui temos dois grandes patamares. O primeiro patamar são aquelas patologias que, provocando cegueira irreversível, são rastreáveis, e aqui temos duas grandes patologias, que é a ambliopatia e a retinopatia diabética, e depois aquelas que, provocando cegueira irreversível e que são crescentemente mais frequentes nas sociedades evoluídas, mas que não têm critérios para rastreio de base populacional, e aqui incluímos o glaucoma e a deficiência macular da idade, que nós normalmente definimos só por DMI. E depois temos também aqui um grupo de doenças que, não sendo tão frequentes, têm de facto um grande impacto social, como sejam as causas de cegueira neurológica, que apesar de tudo cada vez são mais frequentes nas sociedades civilizadas, nas sociedades mais evoluídas, e a doença visual da prematuridade, porque cada vez há mais prematuros, graças aos excelentes cuidados na otologia, e, digamos, estes doentes merecem também, na nossa opinião, uma discriminação positiva na criação de uma estratégia de saúde da visão nacional. E como veem, este quadro constitui, no fundo, aquilo que é o nosso terreno para a reunião 2. Os temas que aqui estão, com uma outra exceção, mas sobretudo os mais frequentes e aqueles que provocam cegueira irreversível, são de facto o leitmotiv da nossa reunião de hoje. Quanto à acreditação da rede, isto é extremamente importante para definir uma política de saúde. Não vos vou estar aqui a falar da estrutura, vocês conhecem isso melhor do que eu. Também não vos vou estar aqui a falar da Rede Nacional de Referenciação, portanto, que, como sabem, se baseia nas RS, tal como estão definidas, nas 5 grandes RS. Dizer-vos só que temos um problema grave, que é a demografia médica. Como veem, temos neste momento no Serviço Nacional de Saúde 471 oftalmologistas e nem todos trabalham com horários completos. No colégio temos inscritos 1070, o que significa que apenas 44% dos oftalmologistas neste momento trabalham no SNS e os outros 56% trabalham exclusivamente na clínica privada, o que naturalmente constitui um grande constrangimento para uma política de saúde da visão. Mas se formos ver quantos médicos trabalham com horários completos, verificamos que apenas uma parte desses médicos tem horários de 40 horas semanais, o que reduz ainda mais, digamos, este rácio dos médicos oftalmologistas que faz só medicina privada, em contraponto àqueles que estão no serviço público. E, portanto, fizemos as contas e verificamos que faltam pelo menos 114 médicos com horário completo no Serviço Nacional de Saúde. Fomos também caracterizar qual é a nossa capacidade formativa, portanto tem aqui um quadro, não vos vou estar a avançar com isto porque isto não é muito relevante para vocês. Fomos fazer esta projeção e verificar que temos um saldo previsível positivo, contando também com os médicos que entretanto se aposentarão, por esta linha, digamos, evolutiva da formação e de saída. Se todos os médicos que acabarem a especialidade da oftalmologia forem contratados pelo SNS, se houver essa vontade política e essa vontade também particular, poderíamos ter um saldo de 90 a 100 médicos, mais no SNS, em 2025. E isto é importante porquê? Porque é isto que nos permite fasear os projetos que vamos a seguir propor. Portanto, nós não podemos propor projetos que precisem destes médicos no curto prazo, temos que os propor de uma forma faseada para que em 2025, quando os projetos estiverem, digamos, todos a ser implementados, possamos ter, pelo menos teoricamente, o número de médicos necessários à implementação desses projetos. Portanto,
O outro aspecto diz com os técnicos de ortótica, que são aqueles que habitualmente e do ponto de vista legal trabalham connosco nos serviços de oftalmologia e também muitas vezes nas unidades de cuidados primários. Também esses têm, digamos, há uma grande falta de ortopedistas. Neste momento trabalham 207 números oficiais no SNS e seriam necessários mais 81 para os projetos que nós propomos na estratégia. Outro aspecto estrutural, outro pilar, digamos, desta estratégia é perceber a evolução do desempenho do SNS nos últimos anos, perceber os indicadores de acessibilidade, nomeadamente no que diz respeito a consultas e aos programas de rastreio que já estão a funcionar e, naturalmente, à cirurgia também. Então, o que nós verificamos é que, nos últimos anos, tem havido uma melhoria do desempenho nos serviços de oftalmologia, nomeadamente entre 2015 e 2017 há uma variação positiva, embora pequena, apesar do número de crescente de saídas do SNS, ainda assim os serviços foram capazes de fazer mais consultas durante estes anos. Isto, portanto, temos aqui por regiões, não é. Em todo o caso, como veem, e apesar da melhoria do desempenho, temos aqui também um aumento dos pedidos pendentes em oftalmologia. Quer dizer, os serviços produzem mais, os serviços veem mais doentes, ainda assim há uma variação de 29%, como aqui vem, de aumento de pedidos pendentes. Portanto, apesar do aumento da produtividade, há também um grande aumento da procura e, portanto, há aqui um desequilíbrio naquilo que é a acessibilidade e, portanto, há perda de acessibilidade dos doentes aos serviços de oftalmologia. Os tempos máximos de resposta garantida não são cumpridos, salvo raras exceções. Como veem, antes, até 2018, este tempo era de 150 dias por uma consulta hospitalar não prioritária. Ainda assim, 2/3 dos serviços não cumpria este prazo, mas o que é que fizeram os nossos políticos? Baixaram para 120 dias, como se por decreto fosse possível passar a cumprir estes tempos. O resultado disto foi que, digamos, a taxa de cumprimento subiu para 76%, ou seja, aumentou mais como seria expectável. Nos rastreios, neste momento, os únicos rastreios de que temos número são os rastreios de retinopatia diabética, que são feitos de uma forma muito heterogénea, cada RS tem a sua forma de fazer, e isso é muito importante, porque o que nós pretendemos numa estratégia é homogeneizar, é uniformizar o método e o modus operandi dos rastreios. Ainda assim, sobretudo na Zona Norte, os rastreios de retinopatia têm funcionado bem, com boa resposta, à exceção do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde há, de facto, grandes constrangimentos. E como veem, portanto, aqui assim, não há praticamente espera no Norte, a não ser no Alto Douro e Trás-os-Montes, e no Sul também não. As coisas têm, apesar de tudo, funcionado muito bem dentro do âmbito do SNS. Já fora do SNS, os rastreios feitos pela Associação dos Diabéticos e no Hospital da Cruz Vermelha, o panorama é completamente diferente. Temos pendências de 33 mil, de 29 mil doentes que fizeram o rastreio, mas depois não têm acesso ao Serviço Nacional de Saúde. E esta é, digamos, uma razão enorme para nós percebermos que estes rastreios têm de facto de ser feitos no âmbito do SNS, porque quando são feitos neste âmbito é muito fácil a referenciação e o sistema funciona. Quando eles vêm de fora, o sistema não funciona e, portanto, estes doentes estão rastreados, mas não têm acesso aos cuidados e, portanto, isso ainda é pior, porque, além da doença, cria ainda mais ansiedade e mais preocupação dos nossos doentes. Isto também diz respeito, foi o que eu acabei de explicar, portanto não é muito importante. Nas cirurgias não tem havido grandes constrangimentos, os índices, os indicadores são bons, mas são bons sobretudo à custa da cirurgia adicional, portanto dos chamados CIGICs, e portanto todos os serviços têm organizado, uns melhor, outros pior, mas de facto isso tem permitido, os programas de cirurgia adicional têm permitido indicadores que eu diria que são de excelência, talvez do melhor que há na Europa, e, portanto, não temos neste momento grandes constrangimentos em termos cirúrgicos. A dificuldade está no acesso ao sistema, depois de estarem no sistema, as cirurgias andam relativamente bem. E, portanto, digamos, da leitura e da análise dos cuidados ou dos indicadores que temos no desempenho do SNS, o que nós concluímos
é que há muitas dificuldades de acessibilidade, apesar da melhoria do desempenho do sistema, e isto deve-se, essencialmente, como é fácil de perceber, ao aumento da procura. E o aumento da procura resulta de várias causas, desde logo do envelhecimento da população, com o aumento demográfico, e daqui resulta um aumento da incidência de catarata, de glaucoma e de MI, um aumento da sobrevida para portadores de doenças crónicas, sobretudo os diabéticos, hábitos de vida mais urbanizados, com maior preocupação para a saúde visual e, digamos, também alguns rastreios, o da retinopatia diabética e, mais recentemente, o de saúde visual infantil, que na sua fase inicial introduzem mais dentro do sistema, embora a médio e longo prazo isto seja contrariado e, portanto, introduzam eficiência. E, portanto, o que nós temos é uma rede que vai funcionando bem, embora seja insuficiente para a acessibilidade, mas temos uma ausência, um déficit enorme de cuidados primários na área da saúde da visão. E, chegando aqui, portanto, fomos então desenvolver grandes linhas programáticas, propor ao Ministério grandes linhas programáticas. Desde logo a criação, como já vos disse, de uma plataforma de cuidados primários de saúde visual, que funcionará sobretudo para a prevenção, com a realização de rastreios e, portanto, diagnósticos e intervenção precoce, e que terá que ser articulada com uma rede estruturada, de forma estruturada, com uma rede hospitalar de especialidade que já está montada e que seria assim libertada para tarefas mais complexas, de forma a que todo o sistema melhorasse em termos de acessibilidade e de eficiência. Naturalmente que estas plataformas têm que estar sujeitas a uma monitorização contínua da eficiência e da qualidade com que funcionam. Falando então da plataforma de cuidados primários de saúde da visão, que nós propusemos que funcione nos ACES, nós propusemos aqui 3 grandes pilares. O que chamamos os PROS, que são os pontos de rastreio em oftalmologia. Como eu vos disse, só há 2 patologias que têm interesse neste programa, que são, portanto, a ambliopia e a retinopatia diabética na população diabética. Os PABs, que são os pontos de avaliação básica em oftalmologia, que funcionariam sobretudo com primeiras consultas, e estes PABs têm a grande vantagem de, além de aumentarem a acessibilidade, promovem a relação de proximidade com os médicos de medicina geral e familiar, e o que nós chamamos os PIOs, que são os pontos de intervenção única para o diagnóstico precoce de 2 doenças que, não tendo critérios para rastreio de base populacional, ainda assim são 2 doenças da maior importância, quer pela sua prevalência, quer pela sua gravidade, e que é necessário que se faça alguma coisa a este propósito. Este é um projeto, é uma proposta de projeto muito polémica, muito discutível. Foi, aliás, o projeto, a proposta que mais discussão gerou no seio da Comissão. Isto é uma aposta pessoal, praticamente, é uma aposta minha pessoal, porque entendo que estes doentes não podem ser deixados ao acaso. E, portanto, a intenção, o objetivo desta unidade, ou deste ponto de intervenção, é aos 60 anos, que é uma idade charneira, é uma idade onde já é importante a prevalência e onde muitas vezes a doença ainda não está muito desenvolvida, ainda é, digamos, atendível em termos do que é a eficiência terapêutica. É importante que esses doentes tenham, pelo menos, sobretudo aqueles doentes que não vão regularmente ao oftalmologista, tenham a oportunidade de ser vistos obrigatoriamente uma vez, para que saibam que estas patologias existem, para que sejam elucidados sobre elas e para que, no caso de ela existir ou existirem sinais de risco ou fatores de risco, poderem eles também ser alertados e exercerem essa cidadania de que é preocuparem-se com a sua própria saúde e, portanto, procurarem ou pressionarem no sentido de ter esses cuidados de que vão necessitar. Propusemos, além da plataforma de cuidados primários, portanto, a articulação entre os primários e a rede de referenciação. Aqui, um aspecto muito importante, este PIDS, que é o Plano Integrado de Diagnóstico Sistemático e Tratamento de Retinopatia Diabética, pretende criar um projeto novo, ou reformular estruturalmente e profundamente o que é o rastreio que existe atualmente, de forma a introduzir algumas diferenças. Desde logo, uniformizar a metodologia do rastreio e a referenciação do rastreio em todas as ARS, e, em segundo lugar, fazer uma referenciação segmentada. Ou seja, não faz muito sentido que um doente diabético seja visto, por exemplo, numa das vossas unidades de saúde e tenha, por exemplo, um hemovídeo.
e esse doente vai para o hospital mais próximo, quando não tem muitas vezes capacidade técnica para resolver aquele problema. Portanto, o que nós entendemos é que este doente não tem que andar a correr as capelinhas todas, não tem que ir a um serviço sem capacidade técnica e depois daí ser referenciado para outro que já tem capacidade técnica. Estamos a perder tempo, estamos a perder eficiência no tratamento. E, portanto, o que nós pretendemos, e, portanto, já há uma norma que está publicada a este respeito, pela Direção-Geral de Saúde, é que o doente é logo referenciado de forma segmentada. Se tem um hemovítrio, não vai para um hospital do grupo 1, vai automaticamente para o hospital do grupo 3, onde pode fazer vitrectomia. Se tem um edema macular, não vai para o grupo 1, vai para um 2, onde se façam injeções intravítreas. Se tem uma patologia mais que só precisa de laser, então pode ir para o grupo 1. Portanto, dessa forma estamos a tornar mais eficiente esta rede, estamos a tornar a rede mais rápida e, portanto, com claros benefícios, com ganhos em saúde e com claros benefícios, sobretudo, para os nossos doentes. Outro projeto que propomos é a articulação com os centros de paralisia cerebral. Como vos disse, não sendo tão frequente, ainda assim tem alguma frequência, e são doentes especiais que merecem, digamos, uma política discriminatória pela positiva e, portanto, o que nós propomos é que estes centros de paralisia, que são só 3, um no Norte, um no Centro e um no Sul, se articulem com serviços de oftalmologia, onde há uma unidade de neurooftalmologia. E, naturalmente, também temos esta preocupação do ensino especial em oftalmologia, que, portanto, terá que ser articulado com a qualidade dos serviços e a capacidade que têm para fazer formação. Depois, com os hospitais do grupo 3 e também alguns do grupo 2, fazer a articulação da transplantação de tecidos oculares, criar uma rede de referenciação também para duas doenças que, sendo raras, exigem cuidados muito diferenciados, que são o glaucoma congénito e a catarata congénita. Não faz sentido que qualquer serviço opere uma catarata congénita de 2 a 2 anos, ninguém vai aprender a fazer, vão fazer mal, vão fazer asneira, e, portanto, é importante que estes doentes sejam referenciados para locais com qualidade, onde, de facto, há experiência, onde há escola, para que os doentes possam ser tratados com os melhores cuidados que lhe podemos oferecer. E depois um projeto que é também da maior importância, que é as cirurgias de urgência e que são cirurgias diferenciadas. Estamos a falar de escoamentos de retina e de oftalmites, que já há, digamos, sistemas, e felizmente em alguns hospitais, pelo menos centrais, em que estes doentes têm programas especiais e são operados no mesmo dia ou no dia seguinte, portanto, é cirurgia que é feita fora do horário dos médicos e, portanto, e é paga também à parte, mas é importante que estes doentes que têm que ser operados de urgência não fiquem nas filas de espera, nas listas de espera, e sejam operados com urgência. E, naturalmente, também nestes hospitais mais diferenciados, sobretudo nos universitários e também nos outros, é importante promover programas de investigação na área das ciências da visão. E depois os centros de referência, há um centro de referência que já é centro de referência por despacho, para as doenças oncológicas ou oftalmológicas, tem em Coimbra. Há também centros de referência que não são específicos de oftalmologia, mas que também envolvem serviços de oftalmologia. Por exemplo, o meu hospital é centro de referência para as doenças hereditárias de metabolismo. Isto é muito importante, porque são doenças raras e é, de facto, também preciso know-how ao ver estes doentes, é preciso perceber o que é que se vai procurar nestes doentes, é preciso estudá-los adequadamente também do ponto de vista oftalmológico. E o que grande novidade nos centros de referência foi uma proposta que eu acho da maior importância, que é a proposta da criação de centros de leitura e tratamento de retinopatia da maturidade. É um projeto também pessoal, no qual eu pretendo investir muito esforço, porque acho que é da maior importância que as nossas criancinhas que nascem com 600 gramas não fiquem sem exame oftalmológico, porque algumas delas vão ficar irreversivelmente cegas se não forem tratadas em tempo útil. E, portanto, é um projeto que me parece também da maior relevância. Este projeto assentaria em 3 grandes centros de leitura, portanto, no Porto, Lisboa e Coimbra, e consiste basicamente nisto. Os miúdos são observados com equipamento fotográfico nas unidades de neonatologia, portanto, de cuidados intensivos, e as fotografias de fundo de olho são enviadas por internet, por rede, para os centros de leitura. E no centro de leitura decide se este doente tem que ser novamente fotografado daqui a uma semana ou este doente tem que vir imediatamente para fazer laser ou para fazer anti-VEGF. E, portanto, introduzimos mais uma vez aqui uma enorme eficiência, equidade no acesso e cuidados de excelência. Portanto, e era por isso que eu acho que este projeto é da maior importância também. Fizemos também propostas para melhorar a rede das urgências metropolitanas. O Porto, nesse aspecto, é um exemplo. O que nós propusemos foi, sobretudo, alterações na rede metropolitana de Lisboa, onde há, de facto, grandes constrangimentos, e também no Algarve. O modelo de saúde da governação,
terá que ter naturalmente a participação da Direção-Geral de Saúde, das RS, dos agrupamentos de saúde, dos sistemas de informação e da ACSS. Como vos disse também já, a uniformização de registro e o desenvolvimento de uma rede de acesso à informação clínica. Já conseguimos, digamos, neste âmbito, publicar as normas de rastreio para a ambliopia e para a retinopatia diabética, mas ainda temos muito trabalho pela frente, assim haja vontade política da parte de quem tem a responsabilidade de decidir. Como vos disse, tendo em conta aquilo que são os recursos expectáveis, criamos, portanto, para estes projetos um cronograma. Portanto, serão projetos a implementar de forma gradual ao que foi o processo de discussão pública relativamente à estratégia que foi apresentada. Como é do vosso conhecimento, quando estes documentos, antes de serem publicados e aprovados, passam por um processo de discussão pública. E, de facto, tivemos cerca de 80 propostas ou 80 contributos de discussão pública, mas todos eles são propostas, a grande maioria delas resulta de propostas das associações dos ópticos e dos optometristas, que têm por finalidade transferir muitos desses cuidados para as ópticas, para os estabelecimentos comerciais e, digamos, além disso, envolver pessoas que não são médicas também nestes projetos. Naturalmente que esses projetos não foram acomodados, não foram aceitos pela Comissão de Estratégia, o que nos tem dado muita chatice, muitas reuniões, muitas respostas para o Ministério da Saúde, para os grupos parlamentares de saúde, para a Comissão Parlamentar de Saúde, etc. Mas pronto, isto é digamos, uma questão que é essencialmente política e que é, digamos, também profissional, mas diz respeito mais às lutas dos oftalmologistas, mas que é importante que todos os colegas de todas as especialidades percebam que cada vez mais vamos ter tentativa de invasão da profissão médica por grupos não médicos. Os optometristas, concretamente, pretendem ficar com estas, ou o que eles propunham era que todos estes cuidados ao nível do chassés, portanto, os cuidados de saúde primários da visão, fossem realizados por eles. Portanto, tudo o que fosse diabetes, DMI, glaucoma, era para ser visto por optometristas e depois referenciar para os oftalmologistas. Naturalmente, isto não bate certo com aquilo que são as expectativas da nossa população e o que é também a nossa obrigação. Eles não têm informação para isso, não são médicos, não podem discutir clínica nem com a medicina geral familiar, nem com os oftalmologistas, têm apenas que fazer, digamos, alguns exames ou alguns atos, digamos, dentro do exame oftalmológico, que sejam naturalmente supervisionados pelos oftalmologistas. E foi exatamente isso que propusemos também no âmbito de um projeto de legislação para a regulamentação, e foi isso que também fizemos e aguardamos com alguma esperança que as nossas propostas sejam acolhidas no sentido de evitar esta mistura entre o que é medicina e o que diz ser medicina sem ser feita por médicos. E, portanto, acabo a minha apresentação só com este alerta para que todos os colegas percebam que há uma diferença, ou melhor, que não há nenhuma semelhança entre um oftalmologista e um optometrista, para que os colegas não peçam exames e relatórios oftalmológicos para as cartas de condução, por exemplo, aos oftalmologistas, aos optometristas. Eu vejo com frequência esse tipo de pedidos dos centros de saúde. Nós não temos nenhuma vontade de fazer relatórios, mas não podemos deixar que eles sejam feitos por quem não é médico e, portanto, é um bocadinho com esta alerta que eu termino esta apresentação. Agradecemos mais uma vez a vossa atenção e vamos então aos temas que vos interessam, que são os temas científicos. Muito obrigado.